prefeito, bom dia. É uma satisfação entrevistar o senhor nessa primeira... Na verdade, aqui é um projeto piloto do jornal, nós temos que levar para YouTube, para mídia social. É uma satisfação conversar com o senhor, que é um prefeito de Mogi, uma cidade que é referência aqui para nós do Alto Tietê. Eu queria iniciar conversando, prefeito do senhor, sobre a questão de estar iniciando terminando o primeiro mês de governo lá em Mogi das Cruzes. Eu queria, de maneira resumida, você já comentou algumas vezes sobre esse assunto, mas o que foi realmente da preocupação que o senhor tinha, até que a cidade tinha, das dificuldades econômicas e tal. Como é que o senhor lidou com essas dificuldades lá e quais são as perspectivas a partir desse período de governo de 30 dias? Braz, você sabe que a Prefeitura de Mogi é uma prefeitura muito bem estruturada. Então nós temos a preocupação em Mogi de dar continuidade aos bons serviços da cidade. Sim. Nós avançamos muito na educação, avançamos muito na saúde, mas manter os serviços públicos não é fácil. A situação do país, não só em Mogi, por conta da crise econômica que foi implementada na nossa região e no país inteiro pela administração do PT, é um prejuízo que o país está sofrendo hoje, quase 12 milhões de pessoas desempregadas. Mas nós temos que superar esse momento em Mogi e na região, porque o Brasil é muito grande e o brasileiro não pode pagar essa conta que não foi gerada por eles. Então, qual que é a nossa preocupação nesse momento? Manter as finanças em dias, que nós estamos recebendo menos dinheiro e não estamos tendo transferência dos recursos do governo federal e estadual. Isso atrapalha diretamente os serviços da prefeitura. Os serviços da saúde de Mogi, eles melhoraram muito nos últimos 8 anos. Isso é fato. O prefeito Marco Bertari fez uma administração exemplar. Trabalhei com ele sempre. Nós dobramos a quantidade de equipamentos de saúde. Para quê? Para atender a população. Então, isso custa muito todos os meses. Como o governo federal não está transferindo recursos para os estados que não estão transferindo para o município, então é uma conta de administrar receita e despesa. É como na nossa casa, que a gente tem um recurso, esse recurso diminuiu, mas as contas no mês chegam todos os dias. Mas nesse cenário, prefeito, houve alguma necessidade concreta de vocês ter que parar, mudar, reduzir algum tipo de serviço? Ou ainda está conseguindo ser possível fazer tudo que estava sendo feito até dezembro? Nós estamos conseguindo manter todos os serviços. Até quando? Isso está garantido? Isso está dentro de um planejamento, dentro de uma expectativa de receita do ano. O município tem as receitas próprias, que é ISS, e o IPTU direto e as taxas. E as transferências do IPVA do Estado, depois tem as transferências do governo, Fundo de Participação dos Municípios, ICMS e os outros tributos que são de direito do município. Nós temos uma expectativa de receita. Então, o nosso planejamento é para que não tenha nenhum serviço que tenha descontinuidade. E vale ressaltar que nós temos um hospital municipal, temos uma UPA nova, que foi inaugurada no final do ano passado. Então, esses serviços na área da saúde demandam muitos investimentos. E a educação, nós estamos chegando a 45 mil alunos na cidade de Mogi das Cruzes. Então, Mogi atende de alunos todos os dias a quantidade de pessoas de muitos municípios do país. E a nossa administração da educação é uma administração muito bem cuidada. Nós temos as parcerias com as creches subvencionadas e um corpo técnico da área da educação do município muito bem preparada. Nós recebemos nos últimos 2 anos mais de 10% de novos alunos. Você pode me perguntar, a cidade cresceu 10%? Não cresceu 10%. É uma situação da realidade onde as pessoas estão tirando os seus filhos das escolas particulares e colocando na administração municipal. Ou seja, então é um desafio de todos. E os municípios hoje, cada dia que passa, dentro de uma regra que eu não concordo, que eu acho que todos os prefeitos têm que trabalhar para mudar, inclusive ontem nós tivemos a primeira sessão na Câmara dos Vereadores, onde eu fui lá expressar o meu desejo e o meu pedido de caminharmos juntos em prol da cidade. Os municípios ficam com 15% dos tributos, os estados com 25% e o governo federal com quase 60%. Você pergunta para o prefeito, isso é justo? Não é justo. Mas o senhor consegue vislumbrar um caminho, prefeito? Já se fala há muito tempo disso, mas qual é o caminho? Mas eu entendo que para cortar o bolo melhor. União entre os prefeitos e brigar com o governo federal, pegar os nossos deputados federais, os nossos representantes que foram eleitos pela população aqui no estado de São Paulo. O momento é agora de fazer essa briga? Mas essa briga é necessária. Não é justo o prefeito que está aqui ser cobrado pela população por uma segurança melhor, por uma educação melhor, por uma saúde melhor. Ninguém vai bater na porta do presidente do país. Quer dizer, mesmo hoje o presidente Temer, que tem um desafio de dar continuidade à administração, sem entrar no mérito partidário, a divisão não é justa. E essa divisão precisa ser repensada. Os prefeitos estão falando isso, eu escuto isso há anos e anos. Você também Nossa Senhora. Isso precisa sair da retórica e sair para um ato junto com os deputados
que pensam dessa maneira e redistribuem melhor esse recurso. Nessa linha, até o senhor a gente, o jornal hoje acompanhou a convenção da Câmara, viu a manifestação do senhor lá, essa questão desse relacionamento. O senhor até chegou na política com a questão desse perfil de não político, a questão mais empresarial, mais de gestor, empreendedor. Só que a gente vê a política profissional no bom sentido, o pessoal tem que manter certos rituais, certas situações, assim, por exemplo, pede-se um investimento para o governador, a agenda desse investimento é do governador e não é da necessidade da cidade, então fica aquela demora, aquela situação toda. Aí tem aquela questão da relação dos partidos, porque aparentemente a gente vê que muito na região e também em outros lugares, o deputado de partido A não quer trabalhar junto com o prefeito do partido B. A visão que o senhor tem como gestor agora, ingressando na política, esse tipo de... Dá para mudar isso ou vai ser sempre assim? Eu vou te devolver a pergunta. O modelo que tem hoje funciona? Não está funcionando. Não está funcionando. Então, mas por que parece que está lento esse processo de mudança e ainda insistem em não mudar? O Brasil tem um grande problema. Nós vivemos 2 períodos de eleições. Eleições para prefeitos e vereadores. Passa 2 anos, eleição para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Nós precisamos ter um período de eleição, porque essa troca aqui, é eleito deputado estadual, daqui a pouco começa a campanha para ser prefeito e vice-versa. Vive de eleição. O país para, nós temos várias legislações a serem cumpridas, de 2 em 2 anos, os municípios, os estados e a União tem que parar porque é momento de eleição, não pode contratar para concurso, não pode ter contratação, tem que tirar a publicidade, tem um regramento que custa muito, as eleições custam, e quem paga as eleições, o sistema nosso, quem paga é você, sou eu. No município de Mogi, de Suzano, de São Paulo, isso custa. O Brasil precisa mudar. E pode falar o que for, mas o presidente Temer tem feito algumas mudanças. Sim. Essa iniciativa dele de resolver o rombo da presidência, porque a União Federal, ela tem um rombo. O que ela faz? Emite título da dívida pública para ser pago daqui a 30 anos. Então, o que ela faz? Ela empurra o problema para frente. E os municípios não têm esta possibilidade, como eu acredito que não deve ter. Você vai arrecadar e vai gastar o que você arrecadou. Essa tem que ser a realidade. Mas dentro de um processo que nós estamos colocando na Prefeitura de modernização, de transparência, mas principalmente de desburocratização. Eu sou da iniciativa privada, fui presidente da Associação Comercial, o poder público municipal, estadual, federal tem que permitir que as pessoas possam empreender. As leis precisam ficar mais fáceis. Hoje o empresário já começa o mês devendo tributos ou impostos, mesmo ele não ter tido nenhum lucro. Então, assim, essa regra precisa mudar. Se estivesse funcionando, nós não estaríamos falando dos problemas que o país vive estruturais. Mas a gente tem que ter esperança, tem que acreditar, mas principalmente aqui no município a gente tem que trabalhar todos os dias. Existe a avaliação, prefeito, de que depois que entra lá na política, ela acaba tendo que se submeter aos processos da política. O senhor está lá, vai ter que se submeter aos processos da política, essa mudança que eu estava pregando, que é necessária, é possível ser feita a partir da cidade? O que eu acredito, Brás, é que nós somos cidadãos, munícipes, os vereadores que foram eleitos pela população pelo voto direto, a classe política, e eu como prefeito eleito, como político, nós temos que entender que o Brasil tem um processo democrático onde as pessoas são escolhidas pela população e precisam ser respeitadas. E para isso nós temos que colocar e implementar o que a população está pedindo. Então é muito importante ouvir a população, e os vereadores representam a população e o prefeito está próximo da população. Mas a população, a comunidade também tem que contribuir para ajudar a cuidar da cidade. A prefeitura não vai resolver os problemas sozinho, o prefeito não vai resolver e nem os vereadores. Enquanto não houver uma integração, mas principalmente uma preocupação da consciência do cidadão, isso serve para o Brasil inteiro, não só Mogi, Suzano e as cidades aqui do Alto Tietê, de todo mundo trabalhar e contribuir. É o que eu acredito, é que eu vou trabalhar. E vou cobrar a população para ajudar a administração. Porque não é a prefeitura, não é o prefeito que joga o entulho no terreno baldio. Não é a prefeitura que joga o sofá no córrego. Não é a prefeitura que joga lixo na rua. Então isso cabe um trabalho da educação, com os professores, cabe um trabalho com a comunidade, um trabalho voluntário de ajudar a cuidar do bairro, inclusive cuidar da praça, cuidar do espaço público, porque o espaço público é do público, não é da prefeitura. Entendi. Prefeito, o senhor comenta essa questão da necessidade de integração, de participação, vem até com uma avaliação, um comentário que o senhor fez na primeira sessão da Câmara de Mogi, em relação à questão do barulho, que geralmente acaba acontecendo, a situação é natural ou não. Eu queria saber como é que o senhor está lidando, como é que o senhor pretende acalmar. Geralmente deve ter, se for, é necessário dar uma parada do mimimi. Aí tem a oposição, tem o protestante profissional que está lá vestido com a bandeira do Brasil, tem aquele cara que quer comparar o prefeito novo com o prefeito anterior, tem uma série de situações. Como é que o senhor está lidando com isso? Como é que o senhor vai acalmar esse pessoal e mostrar
mostrar que realmente o senhor tem condições de continuar o trabalho de crescimento da cidade de Mogi. Isso está incomodando muito? Ou Não, eu trato isso com muita tranquilidade. A prefeitura está de porta aberta e tem que estar de porta aberta para ouvir quem quer propor a proposta positiva. Porque só reclamar, fazer mimimi e não ajudar não chega a lugar nenhum, Brás. Eu entendo que a prefeitura precisa da crítica construtiva, propositiva, mas principalmente a crítica daquela pessoa que quer que o problema seja solucionado ou que quer que um serviço seja melhorado. A prefeitura tem uma demanda muito grande, cuidar de uma cidade com quase 500 mil habitantes, 710 quilômetros quadrados, só de estradas vicinais nesse período de chuva. Nós temos 700 quilômetros de estradas que precisam ter a manutenção correta, inclusive para os produtores rurais estarem colocando a sua atividade no mercado. Então, é um trabalho diário. Então, vou trabalhar todos os dias, tenho visitado os bairros, hoje mesmo eu estive visitando umas creches nos bairros da Divisa, uma creche no bairro da Divisa, e o meu trabalho é estar próximo da população para entender melhor e poder tomar a decisão correta para manter os serviços funcionando. Diante dessas cidades que tem em Mogi, outras cidades aqui da região também, queria saber que expectativa concreta o senhor tem em relação, primeiramente, ao Condemate e os 2 anos do governo do Alckmin, que ainda está lá no Palácio, ele é do PSDB. O senhor espera, apesar da dificuldade, do argumento sempre do governo do Estado que não tem recurso, que está fazendo condicionamento de verba, o que o senhor espera concretamente, até em benefício do seu governo e da cidade? O Condemate é um consórcio dos municípios do Alto Tietê, que nós somos cidades nós somos vizinhos. Então, o que nós podemos fazer em conjunto para melhorar a vida dos nossos moradores daqui do Alto Tietê? Tenho conversado muito com os prefeitos da região, hoje eu tive com o prefeito Rodrigo Achiuchi. Nós temos que pensar quais as soluções podem ser implementadas para melhorar os nossos serviços, da Prefeitura de Mogi, de Suzano e das cidades vizinhas, para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas. Com relação ao governo do Estado, tem passado por um problema de dificuldade financeira também. Mas, dentro da regra que nós temos, o governo do Estado fica com 25% dos tributos e o município menos com 15%. Dificuldade que os municípios, historicamente. Né? Ele tem as suas atribuições também. Então, ou seja, precisa ser redistribuído melhor os recursos e precisa desburocratizar a máquina pública. Isso serve para tudo, Brás. Nós temos em Brasília fundo disso, conselho daquilo, que tem estrutura administrativa, que tem uma regra. Todos os dias a prefeitura recebe um regulamento novo, uma resolução nova, um entendimento novo, que isso demanda muito retrabalho. E a gente tem um investimento de pessoal para cuidar da burocracia. Não só na prefeitura, cuida da burocracia, cuida de papel. E as empresas no Brasil cuidam muito da burocracia. A gente tem que facilitar, mas tem que tomar atitude. E essa atitude nós, aqui no município, temos que cobrar atitude e providência dos nossos governantes. E eu digo isso em mudar a legislação também. O país vive uma crise econômica, uma crise política, uma crise institucional. Isso não é bom para ninguém. O problema que existe hoje na Lava Jato é um problema que manchou o país de uma maneira geral, mas está dando reflexo na economia, que aqui em Mogi a gente tem que trabalhar todos os dias para permitir que o empresário possa desenvolver a atividade econômica, que possamos dar condições para a população ter os serviços atendidos de saúde, educação e segurança, que é o grande desafio hoje de todos os municípios, e ter uma cidade melhor. E quando as cidades vizinhas trabalham em harmonia, a nossa região ganha condições. Facilita, né? Acelera. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que está o dia a dia lá, por exemplo. O senhor tem um perfil considerado muito discreto, como é que está o trabalho da senhora Karen Mello também, que parece que é bem discreta quando o senhor lá no fundo, ela se adaptou, vai dar resultado? Como é que está pegando? Como está sentindo? Como está avaliando o trabalho da A Karen sempre trabalhou no Fundo Social, nós somos voluntários no Fundo Social, na administração do Marco e da Mara, somos amigos de relacionamento, então nós sempre estivemos juntos fazendo um trabalho social. Então ela vai dar continuidade aos bons projetos, tem projetos novos que ela também vai estar apresentando, provavelmente no mês de março, mas ela está muito feliz, tem trabalhado com a equipe que já estava lá, então é uma equipe, como a gente sempre falou na campanha, é um processo de continuidade, porque vem funcionando. Mogi hoje é uma ótima cidade para se morar, a qualidade de vida de Mogi é uma qualidade muito boa e vou trabalhar para manter essa qualidade e melhorar sempre. Mas eu queria que o senhor comentasse também como é que está sendo. Antes da campanha, ainda, como estava definido sobre essa campanha, eu conversei com o senhor estava no SEMAI ainda. Assim, o senhor nunca fica nervoso, nunca fica irritado, porque você vê que esses 30 meses de governo, você já chegou a algum ponto, o senhor tem que bater na mesa, falar algum palavrão, o senhor está conseguindo ainda, além de estar apontado lá na câmera, o pessoal parar com mim, o que o senhor tem extravasado com a mão, não precisou ainda trabalhar com nada? Ninguém para aquele canto? Vai. Eu entendo que se a gente perder o controle, a gente perde um pouco da razão, acho que a gente tem que ter bom senso. Mas principalmente saio de casa todo dia, peço a Deus para me iluminar, mostrar o caminho, qual o caminho que o prefeito de Mogi das Cruzes precisa ter para que a cidade, na verdade, seus moradores possam ter uma qualidade de vida melhor. Todos os dias eu peço a Deus que me dê sabedoria, que me dê paciência
e que me mostre o caminho a seguir para poder ter uma cidade melhor. Ontem, na sessão da Câmara dessa quarta-feira, alguns vereadores comentaram lá em relação à facilidade que eles afirmaram estão tendo de contato, de diálogo com o senhor, que aparentemente, eles não entraram no mérito, obviamente, que não tinham anteriormente. O senhor ficou surpreso ou realmente o senhor esperava já dar esse tipo de abertura para os vereadores da cidade de Mogi? Eu tenho um relacionamento aberto com os vereadores, eles ligam no meu celular, falam com uma secretária, ou os atendo toda semana. E eu entendo que esse trabalho de atender os vereadores que representam a população é a melhor informação que o prefeito pode ter para poder atender a população. E aquilo que eu falo, os vereadores foram eleitos pela população, escolhidos pelo voto direto e precisam ter o respeito. Hoje, essa história que nenhum político presta, parece que isso funciona talvez em outras cidades. Mas aqui em Mogi não, os vereadores trabalham corretamente, a prefeitura tem os seus servidores que trabalham muito. Eu queria, assim, de fato, agradecer à equipe de corpo técnico da prefeitura. Nós estamos investindo em capacitação, investindo em humanização para a gente poder atender melhor os munícipes que somos nós também. Hoje eu sou prefeito, mas não deixo de ser munícipe. Então a gente tem que trabalhar a humanização, trabalhar o bom atendimento e também temos na prefeitura ter que dar condições de trabalho para as equipes que trabalham na prefeitura. Prefeito, em média, quantas horas você está trabalhando por dia? Qual está sendo o seu hobby? Era o mesmo de antes ou não? Menos tempo, mais tempo? Como que você... Eu tenho trabalhado na prefeitura, chego na prefeitura em torno de 7 da manhã e tenho saído 9, 10 horas da noite. Mas eu tenho procurado no período da manhã passar na prefeitura, verificar se tem algum despacho imediato e tenho procurado sair da prefeitura, visitar os equipamentos, visitar os próprios e ouvir a população. Eu entendo que a proximidade com a população me ajuda a tomar as decisões, tomar decisões melhores. E o trabalho é o rotina, a responsabilidade do prefeito é muito grande. Aos finais de semana tenho participado das atividades da cidade, que o prefeito, ele representa a cidade, eu tenho ido nas igrejas agradecer, mas sempre pedir a Deus, através de um trabalho que a gente teve junto no período eleitoral, e vou estar sempre presente. Eu agradeço muito a minha família pela paciência que eles estão tendo, mas e peço sempre para a população e peço para os vereadores que a gente possa trabalhar juntos. Quando tiver um bom diálogo, sentar na mesa, a gente pode ter divergência, mas procurar um caminho convergente, esse é o caminho, Brasil. Eu não vejo nenhuma outra saída do que o próprio diálogo. Prefeito, o senhor está comandando a maior cidade da região, eu queria saber se o fato o poder que muitas pessoas falam, está lá tá com a caneta na mão e tal, mudou de alguma maneira o Marcos Mello ou não? E eu queria que o senhor complementasse, alguns prefeitos de outras cidades acabaram se perdendo um pouco, ficou deslumbrado e tal. Existe muita tentação ou depende muito da formação da pessoa? Por que algumas pessoas, alguns políticos, alguns prefeitos, ou mesmo deputados, vereadores, acabam se perdendo em situações que é ruim para a cidade, até para a própria imagem dele? Como é que o senhor, dentro do gabinete, como é que o senhor sente esse cenário? Eu não posso falar dos outros, mas aqui em Mogi, na verdade, eu tenho trabalhado todos os dias com muito respeito à população. Para mim não mudou nada, Brás, sendo franco com você. Eu espero e não quero mudar, porque eu tenho 44 anos de idade, nasci em Mogi, minha família mora aqui, quero trabalhar e poder andar na cidade de coração aberto para poder ajudar a cidade. Prefeito, o senhor está completando um mês, diante das dificuldades do primeiro mês, você que vislumbra, o que o mogiano pode esperar se a gente voltar a conversar aqui em dezembro de 2019, começo de 2020? É uma mudança grande, a continuidade, uma cidade melhor, superar essas dificuldades, mais emprego? Eu espero chegar no final do ano, dezembro, com todos os serviços em dia, todos os serviços de educação, de saúde, os equipamentos em ordem. Ter uma cidade, a manutenção da cidade demanda uma manutenção contínua de tapa-buraco no período de chuva, sinalização, pintura, manutenção das praças, todos os serviços em dia. E nós temos que estar preparados para reinvestir, porque daqui a pouco a economia vai melhorar. Nós temos projetos, temos propostas que nós vamos estar falando nos próximos dias ainda, Praça. Adianta? Qual o grande projeto que o senhor quer colocar em prática quando melhora a economia? Vamos falar nos 100 dias. Vai ter um balanço? Já vai falar o que vai fazer para frente? Nós vamos fazer um balanço do que nós fizemos, qual foi o planejamento agora, o que nós estamos pensando para os próximos 4 anos. Perfeito. Obrigado pela confiança, obrigado pela entrevista exclusiva e muito sucesso. Vamos continuar acompanhando o seu trabalho. Eu agradeço, Brás. Sucesso e saúde para você. Professor, também precisamos muito de saúde, né? Senão, obrigado.